todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Speakcast. Hoje estamos aqui com a nossa Inês Costa a falar um bocadinho sobre comunicação empática. Olá Inês, boa tarde. Fala-nos um bocadinho sobre o que é isto da comunicação empática. Então, a comunicação empática é essencialmente uma forma de comunicar que nos permite construir relações um pouco mais estáveis, mais saudáveis e que normalmente acabam por ficar um bocadinho mais sólidas. Porquê? A comunicação empática acaba por ter, como o nome indica, a empatia como meio canalizador dessa mesma comunicação, e a empatia essencialmente o que pressupõe é nós tentarmos compreender o lado do outro. Muitas das vezes usa-se aquele termo de nos metermos no lugar ou nos sapatos do outro. Eu vejo um bocadinho mais como tentarmos colocar os óculos, as lentes da pessoa. Eu não preciso propriamente de ter passado ou até mesmo de concordar com o que a pessoa me está a transmitir, mas eu quero começar a ver as coisas da perspectiva dessa pessoa para a compreender e assim conseguir levar para um bom porto aquele tópico. E isto, a comunicação empática pode então ser utilizada desde coisas do dia-a-dia, como desabafarmos com os nossos amigos ou ouvirmos alguma história e conseguirmos mostrar que efetivamente a ouvimos, como também em coisas mais profissionais, até mesmo em circunstâncias e situações mais desconfortáveis, que possam causar algum desconforto ou conflito entre uns e outros, para tentarmos que esse conflito acabe por ser produtivo e não destrutivo da própria relação. Bem, tocaste aqui num ponto bastante importante, que é que a comunicação empática no ambiente profissional, e já lá vamos, que isso é bastante interessante, mas antes de mais queria desmistificar aqui alguns tópicos. Falaste aqui nesta questão de nem sempre temos que concordar com o outro, podemos perceber, mas não precisamos de concordar. E a maioria das pessoas pensam que uma comunicação empática há essa necessidade de concordância, não é? Que nós temos sempre que aceitar e concordar com aquilo que o outro está a dizer. Já percebi que não é um bocadinho por aí. Não, aliás, eu até acho que a comunicação empática é particularmente relevante quando discordamos da opinião da outra pessoa. Porque repara, não é por eu não concordar com aquilo que tu estás a dizer ou não ter a mesma opinião que tu, que eu não posso entendê-la numa perspectiva que é lógica, ou seja, perceber o racional que está por trás dela e perceber que é válida para ti, assim como para mim também o é. E vamos aqui a uma coisa tão básica como clubes de futebol. Se tu me disseres que és do clube de futebol A e eu digo que sou do clube de futebol B, isto tem a ver com gostos, não há propriamente uma escolha certa, certo? Certamente tu vais achar que a tua é melhor que a minha e eu vou achar que a minha é melhor que a tua. A comunicação empática, o que me permite fazer é, tu descreves-me o porquê que tu és desse clube e eu vou conseguir entender essas mesmas razões e apesar de eu não as concordar, consigo compreender a tua perspectiva de porque é que tu achas que ele é o melhor clube. E se calhar as tuas opiniões ou os argumentos, os critérios que tu fazes para o teu clube são até semelhantes aos do meu, só que para perspectivas diferentes. E isso ajuda-me a entender o teu racional. Agora, não é por tu me estares a dizer, e se calhar até com provas reais e factuais, de porque que o teu é o melhor clube, que eu tenho que, sim senhora Bruna, agora então eu passo a ser do teu clube. Não, porque isso não muda a minha opinião e não invalida a minha opinião. E esta parte é muito importante. Não é os argumentos que tu usas que invalidam propriamente os critérios para os meus argumentos e para aquilo que é a minha perspectiva. Apenas são diferentes e nós conseguimos ter uma convergência e compreensão maior do que está a ser dito. Ok. E isto é a grande dificuldade da maioria das pessoas, acredito, não é? E como é que nós podemos sair aqui deste tipo de comunicação menos empática, talvez aqui um bocadinho até agressiva, e passamos aqui para uma comunicação empática? Eu não digo aqui que esta comunicação agressiva seja propositada, Certo. mas acabamos por trazer aqui termos aqui alguns estilos de comunicação que se tornam um bocadinho mais agressivos e às vezes nós não nos damos conta. Como é que nós podemos então passar para um estilo de comunicação mais empático dentro da nossa comunicação? Por um lado, pegar aqui que, sem dúvida, nós temos muita dificuldade em mostrar a simpatia e aquilo que a maioria das pessoas faz é o dizer, pois eu compreendo. Normalmente, este pois eu compreendo é seguido de um mas. Compreendo, mas qualquer coisa. A partir do momento em que eu adiciono um mas numa frase
a seguir ao compreendo, eu já estou a invalidar o que a pessoa está a dizer. Eu já estou a mostrar que eu não vou ser empática, porque isto é uma articulação adversativa, portanto, eu vou contrapor o teu ponto de vista. O que significa que eu não te consigo demonstrar, através de uma afirmação destas, que estou efetivamente a entender o teu lado. Então há algumas coisas que nós podemos fazer e dizer para garantir que a comunicação empática está mais presente na nossa comunicação e nas nossas relações. O fazer tem a ver mais com a nossa linguagem não verbal. Há alguns indicadores que nós podemos usar e que ajudam a mostrar de uma forma clara, quando estamos em contexto presencial, principalmente, que eu estou a ouvir a pessoa. E depois há coisas que podemos efetivamente dizer que nos vão ajudar a maximizar essa mesma sensação de relevância. Dentro da parte da linguagem não verbal, eu acho que há 3 indicadores que são claros. Por exemplo, tu já estás a fazer normalmente e é aquilo que a maioria das pessoas faz, que é esta validação com a cabeça, nós abanarmos com a cabeça a dizer que sim. E as pessoas muitas das vezes fazem isto até de uma forma excessiva. Aliás, recordas-te daqueles cãezinhos que nós colocávamos no tabuleiro dos carros? Houve uma altura em que isso era muito comum. E às vezes temos pessoas que parecem estes cãezinhos. Estão numa conversa, passam o tempo todo a abanar a cabeça que sim, e tu, entretanto, se calhar já lhes fizeste uma pergunta ou já pediste a opinião deles, eles continuam assim. Ou seja, a linguagem não verbal teoricamente está a demonstrar empatia, mas a partir do momento em que eu não consigo responder, significa que eu não estive a ouvir, logo a empatia não pode estar presente. Então, eu quero deixar aqui a adenda que a linguagem não verbal e aquilo que fazemos é fundamental para maximizarmos essa sensação, mas por si só não é suficiente, está bem? E então já vamos ver o que é que podemos dizer. Mas esse é um ponto importante. Irmos abanando a cabeça que sim, valida o que o outro está a dizer e falo sentir uma maior sensação de relevância e de que a pessoa está a acompanhar aquilo que estamos a dizer. O segundo é um fator importantíssimo que muitas das vezes as pessoas têm um desconforto grande, que é o contacto visual. Não há nada que diga de uma forma mais concreta eu estou-te a ouvir, como isto que estamos a fazer aqui. Olharmos nos olhos uma da outra e percebermos que o meu foco está em ti e não em mais nada do que esteja a acontecer nos nossos arredores. E isso, principalmente, por exemplo, para a parte profissional de um líder, é particularmente relevante quando numa conversa ele consegue mostrar que está presente e está envolvido com o colaborador com esse contacto visual. E para terminar, uma coisa que nós muitas das vezes não nos apercebemos do impacto que tem e que é complementar a isto do contacto visual, que é a posição do nosso umbigo. E esta aqui é curiosa e é particular, mas, por exemplo, se nós estivermos as duas em contexto profissional, eu estou a trabalhar no meu computador, tu vens ter comigo e pedes para falar comigo, se eu fizer diz e o meu umbigo continuar a estar direcionado para o computador, possivelmente a perspectiva que tu tens é o foco dela está no computador, então eu tenho que ser rápida a falar, eu não posso perder muito tempo, nem posso fazê-la perder muito tempo. A partir do momento em que eu desvio-me do computador, direciono o meu umbigo para ti e te digo, diz, não é só contacto visual, mas todo o meu corpo mostra que tu passas a ser a minha prioridade. E isto mostra que aquela pessoa, pelo menos, nem que seja momentaneamente, está-nos a dar atenção. E isto cria logo um pontapé de saída, de partida, que nos vai ajudar a conseguir depois, na componente verbal, estabelecer a parte da comunicação empática. Ao nível do verbal, acaba por ser um conjunto de fatores. Eu acho que os principais certamente já ouviste falar em escuta ativa, certo? Sim. A escuta ativa agora está na boca do mundo, porque toda a gente diz que devemos utilizar a escuta ativa, e é verdade. O grande problema é saber aplicar essa escuta ativa. O que é a escuta ativa na prática? E essencialmente é nós conseguirmos não só ouvir o que a pessoa está a dizer, mas processar essa informação e devolvê-la à pessoa. E é isso que vai diferenciar o eu validar e mostrar compreensão do eu concordar e aceitar aquilo que a pessoa diz. São coisas completamente diferentes, ok? Agora, a escuta ativa, como é que eu a posso personalizar ou materializar em coisas verbais? Devolvendo pelas minhas palavras coisas que a pessoa disse. Portanto, então o que tu me estás a dizer e digo nas minhas palavras o que a pessoa me disse, e repara, eu até posso não concordar, mas ao menos clarifique e consigo garantir, é isto que tu me estás a tentar transmitir,
e a partir daí vou para onde quero, posso tentar persuadi-la a ir mais para a minha perspectiva, posso simplesmente trabalhar a partir desse ponto e alternativamente também temos o fazer perguntas. Repara, não há nada que mostre mais interesse e envolvimento do que eu fazer perguntas com curiosidade genuína para a outra pessoa. E só eu fazendo questões sobre a tua perspectiva é que eu consigo efetivamente entendê-la. E quais são os maiores desafios da comunicação empática? Eu diria que há vários. Nós não fomos, a nossa sociedade e o nosso crescimento não nos fez propriamente desenvolver comunicação empática no decorrer do nosso desenvolvimento, principalmente em crianças. E uma das grandes coisas é nós estamos muito mais preocupados em falar do que em ouvir. Portanto, muitas das vezes a pessoa está a dizer a ideia dela e tu já estás na tua cabeça a pensar como é que eu vou responder, como é que eu vou contrapor, como é que eu vou transmitir a minha ideia sobre este assunto. E no meio desse processo, repara, o nosso cérebro é muito limitado, apesar de nós não acharmos isso, mas nós não conseguimos fazer multitasking. Portanto, eu ou te ouço ou penso no que é que vou dizer. E se o foco está a ser em mim, muito da informação que tu estás a passar e até a forma como estás a passar essa informação passa-me completamente despercebida. E a partir daí eu não consigo processar tão bem essa informação. Por isso eu acho que este lado nosso mais egocêntrico, que é normal, faz parte do ser humano, mas de querermos mostrar proatividade na forma como falamos e não queremos mostrar falha, porque se deixarmos a outra pessoa sem resposta, isso significa que eu também estou a dar parte fraca, faz-nos muitas das vezes ter dificuldade na comunicação empática. E um segundo ponto que eu acho que é importante, a falta de tempo. Eu acho que isto não deve ser uma desculpa, que muitas das vezes é utilizada para isso, porque acho que sermos cordiais e empáticos com as pessoas não é algo que deve ser um esforço, mas a verdade é que para alguém que não seja tão natural, vai ser um esforço iniciar essa comunicação, vai ter um processo de aprendizagem, vai ter uma curva de desenvolvimento ainda grande. O que nos faz com que nós, no meio das mil e uma coisas que temos de fazer e o mercado de trabalho, o mundo de trabalho está tão acelerado, as coisas são todas para ontem, que não conseguimos pedir com empatia as coisas ou não conseguimos ouvir o outro porque simplesmente não há tempo para isso. Nós temos que perceber que a comunicação empática e a forma como nós construímos as relações, quer sejam profissionais, quer sejam pessoais, não é um extra, não é um bónus, não é algo que, se conseguir, tanto melhor. É algo que é fundamental. Primeiramente, porque o ser humano é um ser naturalmente social, nós precisamos da socialização e do apoio social para nos nutrirmos enquanto seres humanos, mas depois, se eu quero ter bons resultados a nível profissional, a minha equipa e a forma como eu articulo com eles também vai ser importante. E se nós não transmitirmos empatia, as pessoas também vão deixar de transmitir empatia para nós. E isso é meio caminho andado para um insucesso profissional. Sim, e dentro daquilo que tens trazido, que tens explicado, acredito aqui que esta falta de escutativa também cria aqui um género de um ruído na comunicação, não é? E daí também tantos conflitos, não só a nível pessoal, mas sobretudo também a nível profissional, não é? E pegando aqui a nível profissional, e depois vamos afunilando, qual é que são para ti os maiores benefícios dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, de forma assim mais macro, qual é que são os benefícios de tentarem trazer esta cultura mais de comunicação empática dentro desta organização? Olha, o principal, e que eu diria que é o benefício macro, que depois se desconstrói em todos os outros, é uma coisa que cada vez mais as organizações pelo menos mostram que estão-se a preocupar com isso, é que as organizações, as empresas, as instituições, o que quer que nós lhes chamemos, são feitas de pessoas. Portanto, se não existir comunicação empática, que é a base da construção de relações saudáveis entre pessoas, à partida, essas relações não vão ser tão positivas e, portanto, isso vai manifestamente, mais cedo ou mais tarde, transparecer nos resultados, produtividade, rentabilidade até dessas mesmas instituições. Isso, uma das grandes questões importantes foi uma coisa que tu mencionaste, que é o clarificarmos a informação que estamos a passar uns pelos outros. Repara, eu com a comunicação empática consigo efetivamente garantir que
estamos a falar todos da mesma língua e que estamos a falar todos da mesma coisa. Um dos grandes desencadeadores de um conflito ou de um mal-entendido é que tu estás a falar de alhos, eu estou a falar de bugalhos e achamos que estamos a falar exatamente a mesma coisa, porque há um assumir dessa realidade e dessa percepção. O problema é que nós até podemos estar a falar da mesma situação, mas tu estás a falar da tua perspectiva e eu estou a falar da minha, que são completamente diferentes. E a comunicação empática, com as tais clarificações, com o eu usar nas minhas palavras a tua perspectiva, faz-nos perceber pelo menos o ponto de partida. Estamos ou não a falar do mesmo? E se não estamos, clarificar. E só a partir dessa clarificação é que eu posso transmitir empatia, é que eu posso resolver conflitos e problemas, tentar encontrar soluções conjuntas e, maioritariamente, uma win-win situation, ou seja, uma situação de compromisso que possa, de alguma forma, beneficiar ou tentar diminuir o prejuízo para cada uma das partes. Sim, acredito que isto tenha mesmo um impacto direto naquilo que é a cultura organizacional de cada empresa, o ambiente em si, não é? Que é onde as pessoas estão inseridas e que faz todo sentido que haja aqui uma maior escutativa para não gerar aqui tanto ruído na comunicação e, obviamente, acabar aqui com a maioria desses conflitos e acrescentar também aqui a rotatividade, não é? Porque se a pessoa não está bem naquele local de trabalho, acaba por haver também uma maior rotatividade naquela empresa, não é? Portanto, isto Sem tudo dúvida. acaba por influenciar também. Sem dúvida. Aliás, se tu fores a ver, muitas das métricas que são utilizadas na maioria das empresas, a rotatividade, o turnover, a retenção de talento, quando nós vamos ver as razões pelas quais as pessoas saem, obviamente que as questões mais materiais e de compensação estão presentes, o salário, condições físicas de trabalho, mas na larga maioria o que faz uma pessoa ficar ou sair da sua instituição tem mesmo a ver com a ligação emocional que se cria. E a ligação emocional tem a ver com isto, com as relações humanas que nós estabelecemos, quer com os nossos pares, portanto com os nossos colegas, quer com a nossa chefia e com os nossos líderes, não é? E cada vez mais se fala numa liderança humanizada, mas não se sabe propriamente colocar isso em prática. E parece que é um bocadinho 8 ou 80. Ou temos os líderes que se impõem e que são muito diretivos na sua comunicação e que, portanto, se calhar geram um bocadinho menos empatia, e são os outros líderes que parece que querem criar empatia forçada com toda a gente e querem quase ser amigos dos seus colaboradores e que isso depois cria uma dificuldade de estabelecimento de limites para ambas as partes e nós não sabemos muito bem o que é que havemos de contar com aquela pessoa. Então, a liderança humanizada e esta empatia está exatamente no meio, em que nós conseguimos tentar compreender as necessidades, motivações, dificuldades até dos nossos colaboradores, sem esquecermos o nosso papel enquanto líderes, enquanto guias, enquanto orientadores daquilo que é a função deles. E esta articulação nem sempre é fácil, claro. Então, e na relação com os nossos colegas, como é que nós podemos ser mais empáticos ou mesmo criar aqui um ambiente, não é, de maior empatia dentro das nossas relações profissionais com os nossos colegas? Em primeiro lugar, eu acho que é muito importante a parte da observação e da consciência. Nós sabemos os nossos limites e conseguimos, se calhar, reconhecer os nossos sinais de stress, de picos emocionais maiores, mas também temos que começar a estar atentos às pessoas que nos rodeiam e, acima de tudo, às que estão mais próximas de nós, portanto, aquelas com quem nós convivemos mais diretamente. Só assim é que eu também consigo perceber o que é que funciona a nível de comunicação, porque como comunicação empática tem aqui um conjunto de fatores tão grandes, se calhar contigo, Bruna, funciona mais usar perguntas, porque noto que tu desenvolves mais essas respostas, mas se calhar com outra pessoa, a parte do reformular, do validar as emoções é mais produtiva, é mais eficaz. Todos nós somos diferentes. Então, ao estarmos um bocadinho atentos aos outros e à forma como eles reagem, isso também nos ajuda a adaptar a nossa comunicação, torná-la mais empática e, como é mais adaptada àquela pessoa em particular, maximiza a sensação. E estarmos conscientes de também observar o que essas pessoas possam estar a sentir e possam estar a acontecer. Falávamos ainda há pouco que não temos tempo para nada, que uma das dificuldades e desafios à comunicação empática é a falta de tempo e a estarmos sempre para ontem. Se calhar, se eu estou a verificar o meu colega anda mais isolado, não comunica tanto connosco, nota-se que quando está à frente do computador mostra claramente sinais de stress, uma forma de eu demonstrar empatia e de utilizar essa comunicação empática para o bem
é exatamente poder dar espaço para, olha, tenho notado que estás um bocadinho diferente, como é que estás? E esta parte das perguntas abertas, por exemplo, se eu te for perguntar tudo bem, qual é que é a resposta que tu me vais quase de certeza responder? Normalmente é sim, não é? Sim, sim, tudo e contigo, não é? Isto é um protocolo social quase intuitivo que todos nós vivemos. É muito raro as pessoas responderem outra coisa que não sim e contigo, porque está estabelecido que é essa a resposta padrão e tipo. Porque a pessoa não me está a perguntar efetivamente se está tudo bem comigo, não quer saber disso, é mais cortesia social. Então fazer uma pergunta, se calhar mais aberta, possibilita que a pessoa diga o que ela quiser. Se eu chegar ao pé de ti e te perguntar, então Bruna, como é que estás? Tu até me podes dizer, estou bem e tu? Mas foi uma escolha tua dar-me essa resposta. Tu podias ter ido para onde quisesses, porque não era uma pergunta de sim ou não, era uma pergunta em que tu a tinhas que desenvolver. E se calhar, se eu começar a estabelecer uma relação de confiança com o meu colega, chega a um ponto em que ele tem a capacidade de me dizer: tenho andado um bocadinho cansado. Ai sim, olha, tenho notado um bocadinho isso, mas é o quê? Sobrecarga de trabalho? E começa-se a criar ali uma ligação. Se eu entender as razões do que é que está a acontecer aos meus colegas, para eles se calhar não serem o mais produtivos possível ou não estarem a criar as melhores interações com a restante equipa, eu aí tenho um papel também de poder criar um impacto diferente nessa mesma interação. Depois, obviamente, em conflitos, já vimos um pouco como é que isso pode ser feito e aí entramos também no âmbito da assertividade, porque eu não quero que as pessoas pensem que muitas das vezes a ideia de comunicação empática é que agora, perdoem-me a expressão, somos todos florzinhas e não se pode dizer nada a ninguém. O que é que eu quero dizer com isto das florzinhas? Que somos muito sensíveis e que não aceitamos nada e, portanto, temos que quase florear uma crítica, um feedback mais negativo, com esta empatia forçada para que pareça que é tudo positivo. Não é bem assim. Nós conseguimos ser empáticos e ao mesmo tempo ser assertivos e ao mesmo tempo passarmos, se calhar, uma crítica de erro que precisa efetivamente ser alterada. Mas empatia o que faz é eu mostrar à pessoa que ela não é aquele erro. Cometeu um erro, ele precisa de ser resolvido, mas eu quero ter um bocadinho em conta a pessoa que cometeu esse erro e o porquê que isso aconteceu. E isso, se calhar, leva mais para a parte da liderança, que é os líderes hoje em dia, nessa procura de uma liderança mais humanizada e de comunicação empática, precisam também de estar atentos, exatamente como nós enquanto colegas, mas acima de tudo precisam de conseguir passar essa informação tendo em conta a perspectiva do colaborador. Por exemplo, quanto à liderança, imagina que tens um colaborador teu que cometeu um erro que até teve algum impacto dentro da organização ou do trabalho que vocês estão a fazer. Tu, obviamente, tu tens que dar feedback sobre o que é que correu mal, porque é que correu mal, o impacto que teve na dinâmica global da equipa. Mas, se calhar, pode fazer sentido, numa primeira fase, antes de tu avançares para o feedback, questionares. Olha, contextualizamos, para lá está, clarificar o que é que aconteceu, garantirmos que estamos a falar a mesma língua. Olha, isto aconteceu, não foi o ideal, não era aquilo que nós queríamos que tivesse acontecido. Consegues-me explicar o porquê disto ter acontecido? E eu dou um momento à pessoa de me clarificar quais foram os passos, os eventos que levaram àquela conclusão e que se calhar me permite ter um bocadinho uma perspectiva diferente e poder o meu feedback já vir a ser adaptado a isso. Não significa que eu não o dê, não significa que eu não diga e saliente as coisas menos boas que aconteceram, mas eu ao menos já vou ter em conta a perspectiva do meu colaborador que foi efetivamente quem cometeu o erro. E isso já me ajuda a entender um bocadinho melhor o que é que está a acontecer na minha equipa. E quantas mais vezes nós fizermos isso, ou seja, não ser só em momentos de feedback reativos a uma situação, mas também preventivos, proativos, que é termos pontos de situação frequentes, entendermos como é que estão os nossos colaboradores, a carga de trabalho deles, entendermos as ideias que eles têm, as perspectivas, ajuda-nos também a ser melhores líderes e conseguir orientá-los melhor para os resultados que queremos obter. Sim, eu acredito que também seja necessário também a liderança estar aberta e predisposta a este tipo de comunicação, não é? Mas pegando aquilo naquilo que tu disseste, que comportamento gera comportamento,
Faz sentido, por exemplo, nós poderemos não ter aqui uma liderança com uma comunicação tão empática ou até mesmo com uma comunicação pouco assertiva. Nós, da nossa parte, fazemos aqui este nosso trabalho, não é? Esse nosso esforço de termos então uma comunicação mais empática e mais assertiva com a nossa liderança, porque de certa maneira vai gerar também este comportamento e esta abertura para que ela também tenha uma comunicação mais empática connosco. Faz sentido? Sim, ou seja, pode acontecer, não é obrigatório que aconteça. Porquê? A comunicação empática desenvolve-se a partir do momento em que eu tenho a consciência de que ela é necessária e que eu posso não estar a usá-la da melhor forma, ou seja, posso não ter ainda desenvolvido essa característica em mim. Eu, ao iniciar esse processo e começar a usar proativamente na minha relação, neste caso com um chefe ou com um líder que possa não ter uma comunicação tão empática, vai pelo menos sensibilizá-lo a um tipo de comunicação diferente da dele. Agora, se a pessoa não tiver consciência que a sua comunicação não é empática, nem sequer tiver consciência da importância ou do impacto que isso tem, dificilmente vai ser alterado. Por isso, não acho que seja cura milagrosa, mas acho que é importante darmos esse passo se queremos nós próprios ter um bom impacto na ligação que temos com o nosso líder. E para uma pessoa que queira começar então a ter uma comunicação mais empática, quais são as 3 dicas mais importantes que consideras que uma pessoa deva de começar? Então, a primeira, eu diria que é mesmo o ouvir. Não há comunicação empática se eu não escutar efetivamente e processar a informação que a pessoa me está a transmitir. Por isso, tentem sair um bocadinho dentro de vocês para se focarem no outro. E se nós não estamos simplesmente a dar palco, nós também o vamos receber de volta. Simplesmente vamos recebê-lo de uma forma muito mais eficaz e muito mais envolvente para a outra pessoa. O segundo ponto é nós conseguirmos mostrar então a compreensão. Isto pode ser feito através da reformulação, do devolver nas minhas próprias palavras aquilo que a pessoa me disse, e não são frases feitas como compreendo, entendo, que mostram efetivamente essa validação, mas sim através destes pontos. E o terceiro é, sempre que estamos numa circunstância presencial em particular, garantirmos que então a nossa linguagem não verbal, o nosso tom de voz também é adequado e mostrarmos disponibilidade para quem nos está a fazer passar informação. Se eu não mostrar disponível, se eu mostrar que há outras prioridades, ninguém se vai abrir e muito possivelmente vão se ressentir sobre aquela dinâmica, sobre aquela circunstância. Por isso, ao fazermos esta diferença, conseguimos certamente ter relações muito mais sólidas que só nos vão fortalecer enquanto pessoa e, obviamente, nas várias áreas da nossa vida. Okay. Obrigada, Inês. Acho que conseguiste explicar-nos aqui um bocadinho sobre aquilo que é a comunicação empática. Conseguiste desmistificar aqui alguns mitos que acho que são importantes também e trazemos aqui quase que um passo a passo de como é que nós podemos tornar-nos mais empáticos e ter aqui uma comunicação mais empática. Por hoje é tudo, ficamos por aqui. Obrigada por nos ouvirem e até ao próximo episódio.